Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso curso, o nosso módulo de Filosofia da Biologia, o nosso curso livre de Investigação Filosófica das Ciências na Universidade Federal do Amapá. Meu nome é Sérgio Faria de Souza Filho e hoje o tópico de nossa aula, nessa terceira aula de Introdução à Filosofia da Biologia, é teleologia e função biológica. Certo? Então, para dar continuidade, nós precisamos primeiro introduzir o que é teleologia. Na biologia, no caso. Né? Pois bem, veja, é muito comum biólogos fornecerem explicação de fenômenos biológicos, traços fenotípicos, comportamento de organismos, etc., em termos de explicações teleológicas. Tá? Então, por exemplo, quando o biólogo explica o bombear do sangue do coração, dizendo o coração bombeia sangue porque a sua finalidade é bombear sangue, ele está apelando para uma suposta função biológica do coração, a saber, bombear sangue. E esse aqui é só um exemplo, há vários outros na biologia evolutiva. Tá? Então, explicações como essa levantam uma série de problemas filosóficos que nós vamos tratar aqui hoje. Ok? Então, primeiramente, o que é teleologia? Bem, teleologia é a explicação de um fenômeno a partir de sua função ou propósito. Tá? Isso aqui já é um termo bem antigo na história da filosofia e que consiste precisamente em você explicar algo apelando para a sua função, propósito, finalidade, enfim. Ocorre que ciências naturais, como a física ou a química, são destituídas de explicações teleológicas. Física e químicas atuais, né? Suas teorias explicam seus respectivos fenômenos naturais sem apelar para qualquer finalidade ou propósito. A biologia, contudo, a biologia contemporânea, né, é ubíqua de explicações teleológicas. Ou seja, as explicações teleológicas da biologia em toda parte, é muito comum, vamos dizer assim. Né? Então, toda parte, claro, é uma maneira de dizer, né? Não é 100% claro, mas é muito comum, é isso que eu quero dizer aqui. Né? Então a questão é por que a biologia difere das demais ciências naturais nesse sentido, né? Sendo a biologia ubíqua em explicações teleológicas. Por que as demais ciências naturais, como a física e a química, nelas isso não ocorre, né? E por trás dessa questão, claro, a questão de o que é a finalidade biológica postulada em explicações biológicas. Né? Esse vai ser o foco da nossa aula hoje, aqui hoje. Pois bem, explicações teleológicas, elas explicam a presença, a ocorrência ou natureza de um fenômeno pelo fim para o qual ele contribui. Né? Na física e química, explicações teleológicas foram descartadas como cientificamente válidas por inverterem a relação de causa e efeito. Que relação de causa e efeito é essa? Essa inversão é porque a teleologia assume que um efeito pode determinar sua própria causa. Mas, ora, isso inverte a relação causal. Essa é a questão, né? A grande questão. Né? Porque na relação causal, na explicação causal, são os efeitos que seguem suas causas, não o contrário. Por exemplo, considerem no jogo de sinuca o efeito da bola de bilhar. Né? A bola de bilhar ela cai na caçapa e isso se segue à causa do taco arremessando a bola de bilhar em direção à caçapa. Ou seja, não é a bola encaçapada que determina o taco arremessando. Né? Ou seja, o taco arremessando é que determina a bola caindo na caçapa. Não é a bola caindo na caçapa que determina o taco arremessando a bola. Né? Então, notem o seguinte, uma explicação mecânica para o movimento da bola, ela não é teleológica. Mas por que ela não é teleológica? Porque ela é uma descrição causal da sequência de efeitos que levam a bola a ser encaçapada. Certo? E, claro, a física e a química são ubíquas e explicações causais. Né? Mas vejam a diferença, e é isso que é importante sublinhar aqui, pessoal.
Agora considere a explicação biológica do coração, que eu estava citando. Né? O coração bombeia o sangue pelas vias do corpo, porque seu propósito é bombear sangue. Entendem? Esta explicação ela recorre a um evento futuro, a saber, o bombeamento do sangue, a fim de explicar um evento presente, o coração bombear. Né? Então, o sangue indo por todas as veias do corpo é explicado. O sangue indo por todas as veias do corpo no futuro é o que explica o próprio bombear do coração. Né? Então, este padrão explicativo é o que caracteriza as explicações teleológicas. Né? E isso torna esse tipo de explicação algo muito sui generis, algo muito particular da biologia, em contraposição às explicações meramente causais que nós encontramos na física e na química. Entendem? Então, aqui nós estamos fazendo filosofia da biologia, que é precisamente lidar com problemas filosóficos que surgem de noções e conceitos particulares da biologia, e as noções de função biológica e de teleologia biológica é justamente o que vai levantar problemas filosóficos que nós estamos tratando aqui hoje. Como, por exemplo, essa contraposição entre por que na biologia há explicações teleológicas, mas isso não ocorre em outras ciências naturais. Né? Como é que é possível explicar um dado fenômeno a partir dos efeitos que o mesmo acarreta? Né? Que é isso que uma explicação teleológica faz. Né? E a gente tem que tentar entender como isso é possível e por que isso sobrevive na biologia em contraposição com a física, por exemplo. Se nós olharmos a física aristotélica, ela tem explicações teleológicas, mas na física contemporânea, na física desde Newton, Einstein, Maxwell, enfim, de séculos para cá, isso não mais ocorre, não, né? Então, a gente tem que tentar entender o porquê que a biologia é muito particular entre as ciências naturais em termos da existência de explicações teleológicas na biologia. Por que biólogos insistem ainda em apelar para explicações teleológicas? Né? Essa é a nossa questão. Então, como é possível que traços biológicos possuam qualquer função ou propósito biológico? Né? Afinal, recorrer a uma noção teleológica para desenvolver explicações biológicas sem fundamentar em que as mesmas consistem põe em risco a viabilidade desta própria explicação. Né? Então, nós temos que explicar o que é uma função biológica para, de alguma maneira, tentar salvar a própria existência de explicações teleológicas na biologia. Né? É claro que o cientista, o biólogo, quando ele está desenvolvendo sua teoria, desenvolvendo modelos da biologia evolutiva, etc., ele não está particularmente preocupado com esse tipo de questão. Né? Isso aqui é, de fato, uma questão mais de pegada mais filosófica, vamos dizer assim. Mas mesmo biólogos, mesmo alguns biólogos, ao menos, né, que estão preocupados com os fundamentos da biologia evolutiva, podem deixar isso de lado. Por outro lado, há biólogos evolutivos que se preocupam com a natureza da própria questão do problema teleológico na biologia. Né? Então, isso mostra, de fato, a importância desse problema. Né? Então, primeira questão. Por que explicações teleológicas parecem ser indispensáveis na biologia? Porque uma maneira de resolver esse problema seria simplesmente eliminando. Né? Olha, vamos excluir explicações teleológicas na biologia, de maneira que esse problema não vai mais surgir. Né? Mas a biologia evolutiva parece ser recalcitrante com relação a isso, porque nela, explicações teleológicas parecem indispensáveis. Tá? E aí a questão é por quê? Bem, uma hipótese é que isso ocorre devido ao papel explicativo advindo da prática de atribuição funcional por parte dos biólogos. Você tem filósofos da biologia defendendo essa tese como Karen Elder e Walsh. Né? Essas referências aqui vocês vão encontrar novamente no material bibliográfico que vai ficar mencionado relativo a esse módulo, tá? Como já tinha explicado na aula anterior, na segunda aula e na primeira aula também. Né? Então, parece que a prática de atribuição funcional por parte dos biólogos
elas dão origem a um papel explicativo, tá? Próprios das explicações teleológicas na biologia evolutiva. Né? Então, o que ocorre é que a atribuição de uma função a um traço de um organismo dá origem a uma explicação parcial da existência ou presença deste traço naquele organismo, na medida que identifica a contribuição biológica do traço para o organismo em questão. Entendem? A atribuição da função de bombear sangue ao coração explica o porquê de primatas terem coração, por exemplo. Ou, outro exemplo, a atribuição da função de voo às asas explica o porquê de aves terem asas. Por que aves terem asas? Porque as asas, têm a função de auxiliar no voo. Isso é a explicação de por que aves têm asas. Né? De alguma maneira, esse tipo de explicação parece indispensável na biologia evolutiva. Então, esse papel explicativo da atribuição de funções biológicas é supostamente indispensável. Explicações teleológicas na biologia nada mais são que explicações funcionais. Tá? Então, explicações teleológicas como explicações funcionais é uma maneira de explicar o porquê que explicações teleológicas são indispensáveis na biologia evolutiva. Né? Ok, mas essa abordagem levanta a questão, né? O que é uma função biológica? Como elas podem supostamente fundamentar explicações teleológicas quanto à presença de traços nos organismos? Né? Então essa é a nossa questão aqui. Pois bem, eu vou aqui focar hoje na teoria mais popular, da teoria da função biológica, mais popular, mais debatida na literatura da filosofia da função biológica, que são as chamadas teorias etiológicas da função biológica, ou teorias do efeito selecionado. Vai ficar claro porque elas têm esse nome, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar essa teoria, eu vou especificar o que eu considero como sendo, e muita gente considera, claro, não apenas eu, como sendo a principal vantagem desta teoria, tá? E depois eu vou apresentar uma objeção a essa teoria. Essa teoria ela foi historicamente desenvolvida pela primeira vez por um filósofo chamado Wright, em 1972. E ela foi posteriormente muito refinada na década de 80 e 90 por duas filósofas, uma chamada Ruth Garrett Millikan e a outra Karen Ander. Tá? De acordo com essa teoria teológica da função biológica, a função de um traço é o seu efeito selecionado. Então, traços de um certo tipo passam por um processo de seleção, no qual um certo efeito foi selecionado. E como resultado, o traço passou a ter esse efeito como a sua função biológica. Então, o que é a função biológica de um dado traço é o seu efeito selecionado. Ponto. Por quê? Porque o traço foi selecionado para ter este efeito. O processo de seleção é o que determina a função biológica. Né? E aqui, claro, o processo de seleção que nós estamos falando é a seleção natural, né? A seleção evolutiva, vamos chamar assim. Então, apelando novamente para os exemplos que nós usamos, a função do coração é bombear sangue porque corações ancestrais, ou seja, os corações ancestrais aos corações atuais, né? Os corações ao longo da história, né? Foram selecionados para bombear sangue. E por que eles foram selecionados para bombear sangue? Porque isso historicamente aumentou a capacidade de corações reproduzirem, né, e sobreviverem. Ou seja, aumentou a aptidão biológica dos corações ao longo da história evolutiva dos mesmos. Né? Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, asas têm a função de voo porque asas ancestrais contribuíram para a aptidão de aves ancestrais. Novamente, asas têm a função de voo, né? Porque o voo aumentou, contribuiu para o sucesso de sobrevivência e reprodução de aves ancestrais. Né? Ou seja, só para fechar, é a história de seleção dos ancestrais do traço que determina a sua função biológica. E é isso que tem que ficar claro aqui, pessoal. O que determina a função biológica de um dado traço não é o que aquele traço faz no presente. Não são as características daquele traço no presente. Mas antes, a história de seleção desses traços.
Então, para determinar a função biológica, de acordo com a teoria etiológica, você tem que olhar para a história de seleção. O que é que contribuiu para a sobrevivência e reprodução daquele traço ao longo de sua história? E é isso que vai determinar a sua função biológica. Entendem? Então, qual é a grande vantagem da teoria teológica? Bem, ela tem várias, mas uma que eu queria destacar aqui é que a teoria teológica sucede em fundamentar como atribuições funcionais podem parcialmente explicar a presença dos traços no organismo. Um traço ter a função de fazer algo depende constitutivamente de seus traços ancestrais terem sido selecionados para fazer este algo. Né? Ou seja, eles foram selecionados da história para fazerem isto. O efeito selecionado de um traço, ele explica por que organismos possuem este traço, na medida que este traço, né, ele existe no presente em virtude de seus ancestrais terem sido selecionados pelo que fizeram no passado. Né? Entende? Então, é o que foi feito no passado que determina a função biológica no presente. Né? O que explica a existência ou manutenção de um traço em uma dada população é um mecanismo causal da seleção natural. Como nós vimos na aula passada, a seleção natural ela pode ser vista como um mecanismo causal. Né? Então, o traço está presente na população por ter sido selecionado para tanto. Para fazer este algo, né? Que constitui a sua função biológica. Mas aqui um problema se levanta. Né? Seria esta explicação genuinamente teleológica da existência do traço? Como é que o mecanismo causal da seleção natural pode constituir parcialmente a função biológica? Né? Isso seria uma explicação baseada nisso, seria genuinamente teleológica da existência desse traço? Bem, esse certamente vai ser o caso se você assumir que explicações teleológicas são a explicação da existência de uma entidade, como por exemplo um traço, fenotipo, em termos dos efeitos que este traço acarreta, que esta entidade acarreta. Isso daqui já remete a Aristóteles, né? Mas que filósofos contemporâneos, como Justin Garson, também defendem que estas são explicações genuinamente teleológicas. Assim, notem, se explicamos que seres humanos possuem rins porque rins filtram o sangue, a função dos rins é filtrar sangue, ao fazermos essa explicação, nós estamos explicando a presença dos rins em termos do efeito que os rins acarretam, ou seja, filtrar o sangue. E isso, nessa abordagem, seria uma explicação genuinamente teleológica. Tá. Então, esta é a grande vantagem, né? Talvez a grande vantagem, né? da teoria teológica da função biológica. Né? Mas aí e aí em filosofia isso é importante, tá? Então essa teoria tem uma grande vantagem, mas sempre ocorre que ela tem uma desvantagem. Né? Ela tem um problema. E aí não deixaria de ser o caso com a teoria teológica. Né? E aí um dos principais problemas para a teoria teológica é que cientistas já atribuíam funções a traços biológicos muito antes do desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural. Muito antes de alguém imaginar que a seleção natural é um mecanismo causal que explica a existência de traços e das espécies no presente. Entendem? Notem o seguinte, como eu disse na aula passada, a teoria da evolução pela seleção natural é algo do século XIX, surge no século XIX, né? Com os trabalhos de Charles Darwin e Alfred Wallace. Né? E aí você se pergunta, mas espera aí, as funções biológicas só começaram a ser atribuídas a organismos e traços biológicos depois do desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural? Bem, claro que não. Né? E aí você tem diversos exemplos. Só para ilustrar isso aqui, pessoal, só um exemplo. Já no século XVII, ou seja, no século anterior ao próprio desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural, o naturalista William Harvey descobriu que a função do coração é bombear sangue. O exemplo que nós estamos tanto utilizando aqui. Né? E esta atribuição funcional
não foi feita à luz de qualquer processo de seleção. Entende? Mas se tal atribuição foi feita alheia a qualquer processo de seleção, como é possível que a função do coração seja bombear sangue, em virtude de seus ancestrais terem sido selecionados para tanto? Como é que esse cientista, William Harvey, ele fez a atribuição funcional de bombear sangue ao coração se ele não tinha em mente, se nenhum cientista na época tinha em mente a teoria da evolução pela seleção natural? Eles não tinham em mente que a seleção natural era um mecanismo causal. De fato, eles não tinham em mente qualquer processo de seleção para explicar características e traços biológicos, comportamento de organismos, etc. Então, os cientistas eles usavam o conceito de função biológica muito antes de usarem o conceito de seleção natural. De fato, eles usavam o conceito de função biológica antes de sequer terem qualquer vaga ideia de qualquer processo de seleção natural. Né? Ou seja, a teoria teológica parece não capturar adequadamente a maneira como os cientistas usam o conceito de função biológica. Ela não parece capturar de maneira correta por que cientistas fazem atribuições funcionais a organismos biológicos. Né? Isso é um problema. Né? E aí, só para fechar aqui essa... Nós já estamos no final, né? Mas, só para fechar, como é que os adeptos da teoria etiológica podem tentar lidar com esse problema? Né? Bem, isso mais uma resposta, mas a resposta etiológica mais influente é que esta objeção, né, a objeção do uso da função biológica anterior ao próprio desenvolvimento da noção do mecanismo de seleção natural, da seleção natural como processo de seleção, etc., é que esta objeção ela depende fundamentalmente da suposição que teorias da função biológica devem consistir em análise conceituais de função biológica. E aqui nós já estamos numa espécie de reflexão sobre qual é o objetivo de uma teoria da função biológica. Né? E aqui essa resposta ela vai objetar, né, que ela vai, melhor dizendo, ela vai responder, né, que esta objeção, baseada no caso, por exemplo, de William Harvey, do coração como tendo a função biológica de bombear sangue muito antes do cientista ter desenvolvido a teoria da evolução pela seleção natural, esta objeção ela depende fundamentalmente de você supor que é o objetivo de teorias da função biológica desenvolver análises conceituais de função biológica. Isto é, uma análise de como os biólogos, do que os biólogos significam em suas práticas científicas pelo conceito de função biológica. Né? Ou seja, seriam teorias que almejam desenvolver como os biólogos usam e aplicam tal conceito. Isso aqui é uma posição metodológica sobre qual é o objetivo do desenvolvimento de uma teoria da função biológica. Qual é de acordo com essa objeção aqui, né? Qual seria descrever como os biólogos usam e aplicam o conceito de função biológica. Mas a maioria dos adeptos da teoria teológica, da função biológica, vão rejeitar exatamente isso. Né? Eles defendem que teorias da função biológica devem desenvolver definições teóricas do que é uma função biológica. Esse é o caso tanto de Ruth Millikan, como de David Papineau, como de Karl Neander e outros filósofos da biologia da função biológica. Tá? Mas, claro, eu estou aqui fazendo uma distinção entre definições teóricas e análise conceitual. Né? Vocês estão percebendo. Né? Mas espera aí. Que distinção é essa? Né? O que diferencia a análise conceitual da função biológica de uma definição teórica de função biológica? Né? Considere o seguinte. A definição teórica da água como H2O, né, que nós temos na ciência natural, a água nada mais é que o composto químico constituído por 2 hidrogênios e um oxigênio. Né? A água é H2O. Né? Essa é uma definição teórica. Né? Se define a água como sendo H2O. Né? Mas essa definição teórica ela não é uma descrição de como as pessoas usam o conceito de água. Né? Entende?
Ela não é uma descrição de como as pessoas usam o conceito de água. Né? Antes, ela almeja revelar a natureza última da água, né? Independentemente de como as pessoas aplicam o conceito de água. Então, o objetivo aqui não é descrever como as pessoas usam o conceito de água. Ela almeja revelar a natureza última da água. Ou seja, a água é constituída por H2O, ponto. Independentemente das pessoas utilizarem o conceito de água de uma maneira compatível com esta natureza última da água, né? Por exemplo, as pessoas podem pensar que uma substância líquida, inodora, etc., é água no seu uso cotidiano, mas aquela substância, embora se pareça superficialmente com água, não é água, posto que não é constituída por H2O. Né? Então, é como se a descoberta científica corrigisse a prática contemporânea. Né? Mas o que a gente pode concluir disso aqui? Assim como não faz sentido objetar contra a definição teórica de água como H2O, recorrendo à maneira como as pessoas usam o conceito de água, também não faz sentido objetar contra a definição teórica da função biológica como efeito selecionado, isso aqui é a tese da teoria teológica, né? Recorrendo à maneira como os biólogos usam o conceito de função. Notem o seguinte, nós temos aqui, não adianta chegar para os químicos, físicos, enfim, que identificam água com H2O e dizendo, olha, fulano na esquina não usa o conceito de água dessa maneira. Ele usa a água como sendo aquela substância inodora, insípida, sem cheiro, sem cor, etc. E a substância que satisfaz todas essas descrições não é apenas as substâncias constituídas por H2O, mas outras também satisfazem, enfim. Isso à luz da ciência natural seria absolutamente irrelevante. Né? Da mesma maneira, seria completamente irrelevante você objetar contra a teoria da função biológica, que identifica a função biológica como efeito selecionado, dizendo que os cientistas usam a noção de função biológica de maneira incompatível com isso. Né? Por quê? Porque a função biológica, em última instância, é efeito selecionado, assim como a água, em última instância, é H2O. Ambas essas teorias revelam a natureza última do que está sendo definido. Né? Tanto a água como H2O, como função biológica, como efeito selecionado. Ou seja, em ambos os casos, a maneira como o conceito de função e o conceito de água é usado é irrelevante. Tá? Esta é uma resposta. Bem, essa resposta é muito influente, nem todo mundo compra, claro. Há um longo debate sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, está claro que a teoria da função teológica da função biológica, que identifica a função biológica como efeito selecionado, ela é a mais influente entre os filósofos da biologia evolutiva, entre os filósofos da função biológica. Mas, claro, há várias outras. Né? Aqui seria interessante citar, por exemplo, a teoria do papel causal, a teoria sistêmica, né? Desenvolvida por Robert Cummings, também ainda na década de 70, num paper de 1975, que ele rejeita completamente essa teoria rejeita completamente a função biológica como sendo constituída pelo efeito selecionado do traço em questão. Tá? Antes vai dizer que o efeito selecionado do traço em questão é a sua contribuição causal, o seu papel causal em um dado sistema do qual ele faz parte. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas eu acho importante citar essa teoria do papel sistêmica da função biológica como a principal rival da teoria teológica da função biológica. Entendem? Então, para fechar, eu queria só citar mais um ponto. Obviamente, tudo que eu estou citando aqui vai estar na referência, tá? Incluindo nos livros que eu vou citar, etc. Incluindo a teoria sistêmica da função biológica do Robert Cummings. Mas tem um último ponto que eu queria tocar nesses últimos minutos aqui da nossa terceira aula. É o seguinte, olha, ao longo de toda essa aula, eu assumi que as explicações funcionais são explicações teleológicas e que as explicações teleológicas, né, seriam indispensáveis na biologia. Contudo,
é preciso notar que diversos filósofos rejeitam essa suposição. Tem filósofo que vai dizer que, na verdade, explicações teleológicas que nós encontramos na biologia evolutiva, elas são ou substituíveis ou, em última instância, não são genuinamente teleológicas, etc. Né? O próprio Cummins, que eu acabei de citar, ele defende que explicações funcionais não são teleológicas. Então ele vai dizer que, olha, nós temos explicações funcionais da biologia, sim, isso é verdade, mas explicações funcionais na biologia não são explicações teleológicas. Né? E, de fato, muitos filósofos defendem que a biologia é destituída de qualquer teleologia. Né? Então, isso precisa aqui ser citado porque há essa ala dos filósofos da biologia que rejeitam essa suposição de que explicações teleológicas são indispensáveis na biologia. Tá? Então, como a gente pode ver, de fato, há um longo caminho para que o problema da teleologia na biologia seja finalmente solucionado. Né? De fato, esse é um problema aberto. Né? Como de fato ocorre com os grandes problemas da filosofia. Né? Não seja diferente com problemas advindos da biologia evolutiva. Pois bem, não só na biologia evolutiva, porque o problema da função biológica surge também em outras áreas da biologia. Mas bem, então eu queria terminar aqui essa aula de hoje, como fiz nas aulas anteriores, fazendo um breve resumo do que nós vimos hoje. Né? Nós vimos hoje que a natureza da teleologia na biologia, né? De como a teleologia é a explicação de um fenômeno a partir de sua função ou propósito biológico. Né? Eu tentei explicar isso por menor, fazendo um contraponto disso com a relação causal, né? Uma explicação causal, e de como as explicações teleológicas são sui generis da biologia em contraposição à física e na química, né? Porque na física e na química não há explicações teleológicas. Na física e na química contemporânea, digo. Né? E aí, a partir disso, nós vimos como alguns filósofos defendem que explicações teleológicas são explicações funcionais. Né? Nós analisamos e avaliamos a teoria teológica da função biológica, de acordo com a qual a função de um traço é o seu efeito selecionado. Né? A grande vantagem dessa teoria é que ela consegue fundamentar como atribuições funcionais feitas pelos biólogos, né, pode parcialmente explicar a presença dos traços dos organismos. Né? Por outro lado, ela sofre esse problema de que os filósofos os biólogos já faziam atribuições funcionais muito antes do desenvolvimento da teoria da evolução pela seleção natural, de maneira que a teoria teleológica talvez não capture adequadamente a maneira como os cientistas usam o conceito de função. Tá? A resposta para isso é justamente defender que o objetivo de uma teoria da função biológica é fornecer uma definição teórica da função biológica, não uma análise conceitual da função biológica, ou seja, não é descrever como os cientistas efetivamente usam a noção de função biológica. Né? E por fim nós vimos que há certos filósofos que rejeitam a suposição de que explicações funcionais sejam explicações teleológicas, ou mesmo de que de fato haja explicações explicações teleológicas genuínas na biologia. Tá? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Até a próxima. E na próxima aula, na nossa quarta e última aula desse nosso módulo aqui de introdução à filosofia da biologia, nesse curso livre, né, vai ser justamente lidar com o problema filosófico das espécies. Tá legal? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.